Sejam todos muito bem-vindos ao Reconecte Podcast, um espaço de acolhimento, verdade e reconexão com a sua melhor versão. Eu sou Márcia Garcia. Eu sou a doutora Renata Sardinha. Aqui a gente fala sobre emoção, vida real, desafios, autoestima e principalmente o poder de recomeçar. Hoje vamos receber uma convidada muito especial, a Tuane Fernandes. Ela tem 35 anos, ela é executiva do mercado Fitness Premium, especialista em experiência do cliente, cultura organizacional e performance comercial, com mais de 10 anos de experiência transformando operações e posicionando negócios de alto padrão. Seja bem-vinda, Tuana. Estamos muito felizes com você aqui com a gente hoje. E eu quero, assim, que você seja muito feliz nesse momento aqui com a gente, que passe, assim, a gente quer saber bastante coisa sobre ela, né, Renata? Com certeza, um bate-papo especial, como tem sido todos, né? Sim. Muito obrigada pelas boas-vindas. É um prazer imenso estar aqui. E vamos lá. Vamos lá, que bom. Olha, a primeira pergunta é interessante. Antes da gente começar a falar, né, da sua trajetória profissional, eu e a Renata e mais o nosso público, né, que normalmente são mulheres, 40 mais, que estão, assim, querendo melhoria na vida, estão querendo, assim... Na verdade, a gente fala se reconectar, né, Renata? Com a sua certeza. melhor versão, e você faz parte de tudo isso, eu tenho certeza. Mas eu quero que você conta pra gente, antes da sua trajetória, quem é a pessoa Tuane? Bom, a Tuane é uma mulher muito sonhadora, muito corajosa, muito determinada. Isso sempre foi uma característica muito forte em mim de ir atrás dos meus sonhos. Então, a minha mãe, inclusive, é quem sempre me falou isso, assim, filha, quando você queria, desde novinha, você ia lá e fazia acontecer e pedia, ficava no pé da minha mãe, do meu pai, eu quero, eu quero, eu quero. E consegui conquistar muitas coisas através disso. Então, isso é uma característica inerente a mim mesmo, da minha personalidade, de fazer acontecer, de realizar. Que legal. Interessante, né? É assim para dar certo, né? Se a gente não é assim, as coisas demoram. Sim. E aqui que eu queria saber um pouquinho. Como começou essa sua trajetória até você se tornar uma executiva no mercado do mundo fitness? Que a gente sabe o seguinte, que é um mercado muito masculino. É difícil, né, a gente ver uma mulher à frente desse mercado. E a gente queria hoje falar com você sobre isso. Nosso programa é muito voltado para a mulher e a gente quer saber de você. Como que é você estar à frente desse mercado sendo mulher? Sim. Bom, eu sempre quis fazer um curso na área de saúde. Então, eu pensava muito assim, em fisioterapia, farmácia, nutrição. E a educação física veio, eu acho assim, poucos dias antes de fazer o vestibular. Eu pensei, gente, por que não educação física? E aí prestei o vestibular, entrei na faculdade. E aí me apaixonei pela modalidade mesmo. A gente sabe que educação física, até por culpa, por responsabilidade de alguns profissionais, acaba sendo uma profissão um pouco hostilizada, porque falam, não precisam estudar, as pessoas não se dedicam tanto, não quis estudar, escolheu educação física. Eu ouvia muito a respeito disso. E ainda assim eu decidi permanecer e eu fui me apaixonando cada vez mais pela educação física, pelo mercado, porque, gente, hoje se transformou a academia em si, a profissão de educação física, algo que realmente faz diferença na vida das pessoas, em todos os aspectos. E aí, na minha trajetória, o que me fez me apaixonar pela educação física mais ainda e pela gestão foi uma gestora, inclusive uma mulher maravilhosa que eu tive na minha vida, foi quem me ensinou e me orientou a base de tudo que eu aprendi hoje. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar em uma em uma academia de alto posicionamento lá em Brasília. E aí eu sou de Brasília, né? E eu entrei na área como estagiária. Então, eu fui estagiária na área de musculação, depois eu fui estagiária na área de ginástica, que são aulas coletivas, fui escalando. E depois me tornei auxiliar de coordenação. E essa foi a minha primeira experiência já como gestão, ainda como estagiária. Então, imaginem só, eu sempre fui me apaixonando mesmo pela área e decidi começar a me especializar mesmo na área de gestão de academias. E conta pra gente assim, que você não é do Mato Grosso, você veio de Brasília. Como foi isso daqui, estar aqui hoje em Cuiabá? Sim, toda a minha trajetória realmente foi fundada, foi firmada em Brasília, no mercado de Brasília.
Então lá foi a base, assim, de tudo. Tá, então quando você percebeu que você não era só uma profissional técnica, tipo assim, né, saindo lá pra fazer a parte da gestão, isso foi em Brasília ainda? Sim, sim. Então conta pra gente um pouquinho, pra gente entender. Tá, eu percebi, eu fui me apaixonando por trás dos bastidores ali, como que acontece? Né, a gente entrega na academia uma experiência para o cliente. Claro que depende do estilo de academia. Tem academias que são conhecidas como academia low cost, são academias com menor ticket e que a entrega também dos serviços já não contempla tantas áreas assim. E existem as academias que já entregam um serviço melhor, um acompanhamento melhor. E aí, na academia, eu sempre trabalhei em academias que entregam mais serviços. E eu sempre me encantei muito pelos bastidores. Então, assim, como que a gente estrutura? Eu comecei ali a gostar, assim, as escalas dos professores, como que a gente monta a periodização das aulas, que é a intensidade de cada aula. Então, eu fui me apaixonando pelos bastidores, organização de eventos. Então, eu achava aquilo tudo incrível, quantas pessoas se divertem, quantas pessoas se sentem bem com aquilo. Então, aquilo foi o que me encantou mesmo. E aí, desde essa primeira experiência, eu fui me especializando e fui escalando. E é realmente uma escalada que, quando eu olho para a trajetória, então eu fui estagiária, depois eu fui auxiliar de coordenação, depois eu fui auxiliar de coordenação, depois eu fui gerente, depois eu fui diretora de um clube, que foi para mim assim, um marco, o ápice da minha trajetória, e cuidando de toda a estrutura ali da operação, né, de todos os setores. Então eu fui galgando novos lugares e aprendendo ali a gerir pessoas para uma entrega de excelência em todas as empresas por onde eu passei. E como que foi essa vinda para Cuiabá, para Force? A vinda. É. Eu estava bem, estava trabalhando lá em Brasília como diretora de um clube e eu recebi a proposta daqui. Eu até no primeiro momento eu pensei que era golpe. Mostrei pro meu marido, falei, amor, olha isso aqui. Assim, Tuane, vimos o seu perfil e nós queremos conhecer você. Gostamos de você e queremos conversar. Você nem tinha... Não, eu não tinha me candidatado. Eles encontraram um currículo meu que estava cadastrado legal. num site. O currículo, inclusive, estava desatualizado há 5 anos. Olha E só. eles encontraram ali, acho que eles viram a experiência que eu já tive com esse mercado de luxo, né? Que hoje eu trabalho numa academia boutique. Então, viram ali essa experiência e decidiram me convidar para conversar. E aí eu conversei com eles falaram, eu gostei do seu perfil, vem aqui em Cuiabá. Mandaram a passagem, falaram, vem aqui que eu quero que vocês conheçam a estrutura, o espaço, a empresa. Você já conhecia Cuiabá, não? Nunca, Olha eu não só. conhecia. O meu marido já tinha vindo Corajosa. aqui a trabalho e ele falou, é muito mesmo. quente. Né? Vim pra cá do nada. Sim, e aí vim, conheci, me apaixonei, porque a empresa é uma empresa familiar, uma empresa muito estável, uma empresa né? séria. E eu falei, gente, eu acho que faz sentido vir pra cá. E quando a gente fala, o que diferencia uma academia premium para uma comum? O que você consegue assim definir bem explícito para a gente estar entendendo? Pro público esse que tá em diferencial? casa, o que eles... muitas pessoas ainda não têm essa noção do que é uma academia premium de uma academia comum. Então, se hoje você fosse dar uma explicação para as pessoas que estão nos assistindo, uma explicação simples, o que você diria assim sobre como que é uma academia comum, mais diferente da academia que você está à frente hoje? Olha, o que diferencia hoje uma academia comum de uma academia premium, sem sombra de dúvidas, é o cuidado aos detalhes. É o olhar para o ser humano como um indivíduo e não como um número. Né? E quando a gente tem uma estrutura, um padrão muito bem determinado, muito bem definido, isso faz com que as pessoas sintam o cuidado desde o estacionamento até o momento que ela chega. Então ela é bem recebida pelo recepcionista, ela é bem tratada pelo professor, o auxiliar de limpeza, ele deixa a marca dele ali com um sorriso, com um bom dia, com um acolhimento. No nosso caso, a gente tem um serviço ali de shower service, então a gente pega a roupa do cliente para passar, a gente pergunta se está tudo bem, a gente convida ali para o horário que ele agendou um serviço, a gente entra em contato para confirmar a experiência dele agendada naquele momento. Então, assim, a gente toma esse cuidado, a gente tem essa atenção nos mínimos detalhes, porque a gente tem um compromisso realmente da pessoa se conectar, se reconectar, é o momento dela ali, né? Sim. E esse ambiente precisa comunicar isso. Sim, eu sou aluna ali da Force, eu acredito que tenha 3 anos, eu acho que tem 3 anos e meio, e é realmente isso, o que eu vejo de diferente, parece que você está assim na sua casa, né?
Tipo, todo mundo sabe quem é você, as pessoas te cumprimentam pelo nome. Às vezes eu brinco ainda quando eu tô funcionário novo, né? Eu falo bem assim pra ele, você não decorou meu nome ainda, né? Calma, calma, já vou decorar. É tipo isso. Então, assim, e são detalhes. Mas, pra conseguir fazer esses detalhes, fazer a diferença, a gente tem que ter muito pulso, né? Sim. No caso, tem que estar. E aí, quando eu venho pra te perguntar, quais foram os maiores desafios, desafios ainda, né? Ser à frente, na liderança como mulher, tipo, na frente da academia. Que você tem vários professores, né, funcionários Sim. que são homens, né? Como que você Sim. lida com isso? Quais são os principais desafios que você Sim. Eu vejo assim, as enfrenta? pessoas não estão tão preparadas para uma mulher tão decidida, uma mulher assim que tem pulso firme. É muito comum a gente ver homens que têm decisões firmes, decisões fortes, e eles são vistos como pessoas bem posicionadas, pessoas, né, firmes, pessoas corretas, justas. Mas quando a mulher tem esse tipo de posicionamento, muitas vezes é vista como, ela é chata. Ela é muito exigente. Ela Detalhista. tem uma régua muito alta, então ela é vista assim. Não vista como, é competente. É claro que isso tem mudado ao longo do tempo. Eu acho que o nosso posicionamento também muda essa realidade ainda. Mas o maior desafio, eu acredito que é esse. Mas, assim, isso nunca me atrapalhou, né? No De sentido onde vem de essa parar. força, quando você fala assim, decidida? De onde vem toda essa força, assim, que dá pra perceber que a Tuane é uma mulher forte, né? Só por desses minutos, Sim, né? o, E de onde o lugar vem, que ela assim, você ocupa sabe hoje é... dizer? Sim, eu acho que eu acredito muito no que eu faço. Eu acredito nisso. E aí, quando eu acredito, eu vou firme até conseguir conquistar. E eu acredito que vem muito de berço também. Minha mãe sempre me ensinou, filha, você começou, você termina. Você começou algo, não olha pra trás. Continua, vai até terminar. Mesmo que no meio do caminho ali você ache que não tá tão legal, mas conclui, porque aquilo vai servir de aprendizado de alguma forma, né? Falando sobre esse mercado, a gente estava conversando sobre isso, né, Márcia? Que a gente também sentiu essa necessidade. Você trabalha em uma clínica, numa academia, mas a gente sentiu essa necessidade dentro das nossas clínicas, cuidar de todos os detalhes. Então, a gente faz exatamente isso, esse gerenciamento dentro da nossa clínica. Cuidar do paciente mandou bom dia, gostaria de agendar uma consulta. Então, ali ele já ter todo o cuidado, todo ser direcionado, como que funciona a consulta comigo, com a doutora Márcia, e trazer esse paciente dentro para a clínica. Então, a gente viu que o mundo está mudando e hoje a gente está investindo muito na experiência das pessoas, né? Sim. A gente faz, às vezes, muitos testes, manda algumas mensagens, algumas clínicas, assim, e a gente vê que você é só mais um, né? Sim. Números, né? Aqueles Você é só igual você falou, sobre números. E a minha conexão, inclusive, com a doutora Márcia é exatamente isso. Trazer as pessoas para a gente, mas que elas não sintam que elas são apenas mais um. E mais elas não um. são, na verdade, né? Elas não Nós são não mais um. somos. Sim. Mais uma pessoa ali no consultório, não. Eu vejo assim, que eu quero entregar para as minhas pacientes o que eu gostaria de que fosse entregue para mim. Exatamente. Né? Então, assim, normalmente eu trato elas e também faço questão que a minha equipe esteja alinhada para trate ela da forma que eu gostaria de ser tratada. Sim, sim. Né? E um ponto comum que está muito dentro do que Renata falou é que tudo gira em torno de pessoas. São pessoas que vão receber esse serviço e são pessoas que vão entregar esse serviço. Isso. Então, quando a gente fala no nosso lado, no caso, como empresárias, né, como empresa, o que a gente precisa investir, o que a gente precisa valorizar muito? As pessoas. Porque se o nosso time, se a nossa equipe não está bem, né, alinhada, com direcionamento claro a respeito de qual é a nossa expectativa, né, na entrega delas, nada faz sentido, né? Então, assim, tudo, o que eu vejo assim como base principal nas empresas é a cultura. Então, quando eu chego num lugar, a primeira coisa, inclusive nas empresas que eu já passei, que eu reestruturei, a primeira coisa que eu sempre olho é a cultura. Como é a cultura desse lugar? Porque é a partir da cultura que a gente cria os padrões de entrega. E aí, depois disso, a gente entra por setor especificamente, né? No caso de vocês, na clínica, tem o setor de recepção, tem o setor de cobrança, tem o setor que vai fazer ali a instrumentação, tem o setor de limpeza, a copeira. Então, assim, são setores. Depois da gente avaliar a cultura, os padrões de entrega, né, os princípios da empresa, aí sim a gente entra para essa parte mais técnica de cada área. Mas essa questão de cultura, ela demora para inserida na empresa, não? Sim, existem estudos que apontam
que quando você vai estruturar uma cultura na empresa, pode levar até 5 anos. E quando você precisa reestruturar, pode levar mais tempo ainda. Porque cultura realmente está na nossa raiz. E a gente olha isso quando a gente vê os países, né? Sim. Por que na China, por exemplo, você não vê lixo no chão? Eu vi uma repórter que fez uma pesquisa lá, ela andou de meia branca na cidade. Saiu branquinho. E a meia continuou branca. Imagina um país que tem uma cultura tão forte como essa. Mas isso foi construído durante, né, muito tempo. E sabe o que eu acho interessante? Quando você falou que a gente tem que conhecer as pessoas também. Conhecer as pessoas. Entender de pessoas. Sim, No caso nosso, que fazemos as contratações, né, para a equipe, às vezes as pessoas falam pra mim, ai, Márcia, eu não consigo acertar na minha equipe. Eu ouço muito isso. Aí eu falo, gente, vamos analisar, será que o erro não está ali quando você foi contratar? A pessoa já te deu sinais e você às vezes não quis enxergar por causa do desespero, às vezes, né? Então eu vejo que em muitos casos, nós mesmos que erramos, a maioria, eu acredito, que ali naquela questão, naquela entrevista, para avaliar você ali, você se perde. Sim. E a pessoa não tá pronta para aquilo. Sim. Muitos gestores têm um gestor que fala assim, demore para contratar e seja rápido em demitir. Mas, Então... não, eu também acho isso, mas eu vejo também, às vezes, por um outro lado, Márcia, como empresária, sobre pessoas. Você contratar alguém e investir também naquela pessoa. Também concordo. Não é verdade? Concordo Porque muito assim, nisso. não é... eu contratei uma secretária, ela é mais uma. Não, ela é super importante. Eu tenho o meu papel fundamental ali como médica, mas ela tem um papel fundamental. Todos importam. Então, a partir do momento que você traz esse funcionário, faz ele vestir a camisa da empresa e de uma forma diferente, né? Vestir a camisa da empresa. Não concordo. E isso faz todo sentido e muitas vezes nas empresas que não estão performando bem, É o que falta. o problema pode não ser a equipe, pode não ser as pessoas, pode ser a falta de um direcionamento claro. Eu vejo né, isso. de a gente acompanhar, de a gente estar ali perto, olhando, ensinando, orientando, né, como que a gente deseja que aquele serviço seja executado. E dia a dia. O que eu vejo dentro da minha clínica eu me pergunto todos os dias, essas pessoas gostam de trabalhar aqui? Elas vêm aqui pelo salário, mas elas vêm aqui porque elas também gostam de estar aqui, elas lutam como eu. Elas se sentem Entendeu? pertencentes àquela Exatamente. empresa, né? E a resposta tem sido sim. Sim, elas gostam de estar aqui, elas não faltam, elas dão o melhor delas. Então, a gente vê que a gente está realmente no caminho certo. Então, essa pergunta que os empresários têm que fazer, entender também, porque a gente, às vezes, sempre o problema é do outro, sempre o problema é do outro. Mas você, como empresário, será que você não está errando também? Sim. O que eu vejo muito também, assim, que às vezes as pessoas chegam com um currículo muito bom. Eu também já tive essa experiência. Um currículo muito bom mesmo. Mas a questão da convivência dentro da empresa é muito complicada. Então, às vezes, gente, o currículo, né, ele não é tudo. Mas tem que ter muito treinamento, né, Tuane? Por isso essa questão da cultura é muito importante. Isso. Porque quando a cultura está bem estabelecida, a gente tem um regimento interno da empresa, Exatamente. o que pode, o que não pode. Porque assim, gente, nós fomos criados cada um com uma realidade diferente na nossa casa. Então, às vezes, o que me ofende nem faz cócegas em você. Sim. E às vezes, pra mim, o que vai me ofender absurdamente, assim, pode ser algo que pra você também não faz diferença. E cada um vem de uma realidade diferente. Então, como eu posso pedir que pessoas de realidades diferentes façam o seu melhor? Então, se eu contrato alguém e falo, olha, você vai fazer isso da melhor forma, da forma que você imagina que é ótimo. Para a pessoa pode ser algo muito bem feito, como pode ser alguma coisa bem mal feita. Então, por isso que tem que ter essa questão da cultura muito bem definida, o regimento interno, o código de ética e conduta profissional, isso precisa ser muito bem definido, isso precisa ser explicado e ensinado para toda a equipe, e aí sim a gente consegue viver num regime ali de muita ordem, muito respeito e de justiça, porque as pessoas não se sentem bem num ambiente onde uma pessoa pode e ela não pode. Exatamente. Né? Então, isso precisa ser muito bem colocado, porque isso sim garante que a pessoa vai continuar apaixonada pela empresa, vestindo a camisa da empresa. E isso me lembra um ponto muito importante, porque tem setores que, às vezes, a pessoa não escolheu como o futuro dela. Né? Eu vou colocar um exemplo.
A gente tem lá na academia a área do Energy, que é o pessoal que prepara as bebidas e entrega. Eu tenho plena convicção de que a equipe nunca vai ser uma equipe fixa que vai ficar comigo para sempre. Porque muitas vezes quem eu contrato ali é um cargo temporário. A pessoa tá ali, mas ela tá estudando, ela tá na faculdade, ela tá se formando para ocupar um cargo que vai trazer um conforto de vida melhor, né? Vai colocá-la num posicionamento melhor ali a nível profissional mesmo. Mas enquanto ela estiver comigo, eu quero que ela cresça, que ela aprenda de alguma forma e que com as trocas que a gente tem ali no dia a dia, ela possa usar isso como algo degrau, que vai impulsionar, eu sempre falo um isso, é um degrau para ela sim. subir É temporário, na né? carreira. Exato. Que fique ali 6 meses, 1 ano, mas e aprende muito, tá? Sim, sim, e que se entregue de verdade, que Sim. faça acontecer, Exatamente. né? Desenvolva um bom trabalho. E quando a gente fala em equipe, assim, o que você acha que não dá pra tolerar numa equipe? A falta de comprometimento. A falta de comprometimento é o que é intolerável para mim, porque assim, o serviço, gente, é ensinável. A gente não pode esperar que a pessoa já chegue pronta, sabendo exatamente o que fazer. Mas quando ela tem um compromisso real, ela vai aprender. Ela vai buscar conhecimento. E hoje, no mundo globalizado que a gente vive, o conhecimento está a um clique, né? Então, assim, por exemplo, eu não sei como vender. Poxa, a gente vai aprender, vamos aprender juntos. Quantos cursos gratuitos de vendas a gente tem disponível hoje? Internet. Na internet. Então, assim, quem tem comprometimento faz acontecer. Chega no horário, é assíduo, é comprometido, está realmente vestindo a camisa da empresa. Então, quando existe comprometimento, não existem barreiras. Então, para mim, o que não é tolerável é essa falta de comprometimento. E para você, como mulher hoje, na sua equipe, o que não é negociável? Eu não negocio. Eu acho que essa questão mesmo do comprometimento, da entrega. Mas tem uma coisa que mexe muito comigo, é o respeito. Eu tenho isso muito, assim, eu não tolero absolutamente falta de respeito. Isso é um limite pra mim. Então eu não aceito, eu não sou desrespeitosa e não aceito desrespeito de nenhuma natureza, de absolutamente ninguém. E ensino a minha equipe a ser assim. Então, nós não desrespeitamos o colega e absolutamente não desrespeitamos um cliente também. Então, o respeito é a base de tudo. E o que vem muito atrelado ao respeito é o preparo. Então, eu preciso estar preparado até para lidar com uma situação onde possa caminhar ali para um desrespeito, mas eu me preparo antes. E você, Márcia, o que não é negociável para você como uma empresária? Eu acho que ela tá certa, a questão do respeito. Ele ultrapassou os limites, eu acho também que não... Falta de comprometimento, né? Eu acho que é eu mesmo. Me identifiquei muito com você. E pra você? Tirando essa questão de respeito, falta de compromisso, a questão da humanização. Também. Também O com cuidado, o que a gente né, faz. com o paciente. Porque não basta só eu ter cuidado. Se a minha equipe não tiver cuidado com o paciente, Gente, mas eu o paciente vejo não muito, vai quando voltar. a gente fala também sobre isso, a nossa equipe, ela também é muito a nossa cara. É. Então a gente tem que se cuidar. Nós temos que nos cuidar muito, gente. É parecido. Com certeza. Gente, aquela frase que diz, eu não sei se é Cora Coralina que fala, o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma. É a única. Né? O exemplo arrasta. Então, se eu quero uma equipe que respeita, que é educada, que é comprometida, o mínimo que eu preciso fazer é o respeito. E eu tenho muito orgulho de falar, quando eu vou conversar com algum colaborador que desliza ali, que às vezes é desrespeitoso, eu pergunto, eu falo, você já me viu desrespeitar alguma vez? Alguma vez, mesmo você errando, você já me viu alterar o tom ou te tratar com desrespeito? Não, Tuane, nunca. Então, você não tem autorização para fazer isso. Pronto. Porque eu tô aqui, eu sou o exemplo para você. Siga o meu exemplo. E nesse momento a gente assume uma grande responsabilidade também. Ser o Demais. exemplo. Né? Porque aí, de maneira nenhuma, eu posso... Eu vejo tão forte isso dentro da minha clínica que a energia como eu chego, ela vai determinar como é o nosso dia. O dia que eu tô mais ocupada, mais preocupada, eu tenho Cansada. elas já vão atrás de mim, o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Então, assim, eu vejo que elas esperam que eu tenha a energia, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ligar pro paciente tal, vamos fazer isso. E
as coisas funcionam bem Sim. melhor. E é muito gostoso quando a gente consegue atingir esse nível com a nossa equipe. Muito bom. Né? É claro que leva-se um tempo. Eu posso Sim. dizer que agora, graças a Deus, eu tô chegando nesse ponto com a minha equipe atual aqui, que é de você ter essa liberdade, essa flexibilidade de olhar pro outro e entender. Falar, poxa, Márcia, hoje você não tá bem, né? O que foi? Realmente eu não tô me sentindo muito bem, mas vamos junto. Bora. E naquele dia eu sei que eu vou pegar um pouquinho mais leve. Eu não vou ser tão, assim, às vezes uma meta, algo que a gente está trabalhando, que eu iria cobrar de uma certa forma. Hoje eu não vou fazer, porque eu entendo que hoje a Renata não tá bem. E da mesma forma eu falo, ai meninas, hoje eu não tô me sentindo bem, TPM, daquele jeito, Sim. mas vamos Bora, junto. vamos juntas. Mas hoje, assim, vamos tentar deixar tudo mais leve, mais tranquilo. E aí a gente vai conhecendo a equipe e se tratando E dessa faz maneira. diferença, não faz? Muita Trabalhar num diferença, lugar desse? muita diferença. Eu vejo dentro da minha clínica, eu falo, gente, fora minha casa, eu fico o dia inteiro aqui. Então aqui vai ter que ser o melhor lugar do mundo pra gente estar o dia inteiro. Então, desde do seu Natalino que abre a porta, da Laide que faz a limpeza, todo mundo é igual, todo mundo a energia. Então, assim, a gente tem que investir em pessoas, né? E não é só trazer o paciente, o cliente, mas a gente tem que investir na equipe que vai receber aquela pessoa. Faz toda a E diferença. isso é tão mais leve, né? Torna a nossa rotina Sim. tão mais leve, que se as Muito pessoas mais tiverem a consciência disso, de que, gente, é muito mais fácil você falar a respeito de algo que você não gostou, né, para a própria pessoa que é alvo daquilo e resolver aquilo do que você falar para 50 Nossa. pessoas a E respeito não daquilo falar pra ela. que não vai resolver A gente- absolutamente. Então Que aí essa vira questão fofoca, de né? então é você ter maturidade emocional mesmo de resolver as questões para que o ambiente que você frequenta fique sempre leve, tranquilo, amigável. Mas assim, da forma que você nos fala, você tem uma liderança muito humana, né? E Então, forte e humana. Isso, forte Você é e uma humana. mulher forte, né? E humana também, que é o. Até por. Nossa conexão aqui é essa, né? Sim. Nosso Nossa. trabalho, eu falo, olha, médico em todos os lugares, falo pra minha equipe, todos os lugares, talvez que trabalhe com o que eu faço, mas assim, só que lá não tem a nossa equipe. Não tem esse treinamento que a gente tem, não tem o acolhimento que a gente tem. Então, qualquer outro lugar você vai encontrar outro médico, mas ninguém vai encontrar a gente nos outros lugares. Sim. E agora já entra, o que você vê que é um grande erro no mercado fitness hoje? Olha, eu acho que as pessoas pararam de se preocupar com o indivíduo como um ser humano mesmo, como uma pessoa. Então, às vezes é tratado como um número, ou a academia virou um lugar de desfile de moda, muitas vezes, ou de paquera, de bajulação. Então, assim, não estou dizendo que isso não possa existir. Claro que isso vai existir em alguns lugares, né, em alguns Mas contextos. não apenas isso, né? Mas não apenas isso, né? Trazer, assim, realmente o ambiente, ele precisa ser convidativo e aberto para qualquer objetivo que seja que a pessoa tenha. Se ela quer emagrecer, se ela quer ganhar massa, se ela quer apenas socializar, se ela quer apenas conversar naquele momento, né? Porque está se curando de uma depressão, de alguma doença. Então, o ambiente precisa ser aberto e receptivo para todos os tipos de pessoas que desejam, né, realmente cuidar da saúde ali e do bem-estar. Então, acho que hoje muita falha acontece nesse sentido. Não olhar o ser humano. Não olhar o você ser acha? humano. E também a gente tem que tomar cuidado, como gestoras, para a gente não exagerar nesse ponto de, eu desenvolvo um trabalho humano. Eu sou muito humana. Eu entendo as pessoas. É uma linha muito tênue para a gente cair no erro de aceitar que as pessoas sejam medianas. E medíocre é uma palavra muito forte, mas é o significado de mediano, né? Se eu faço uma entrega mediana, eu acabo entregando algo medíocre. E nós, como mulheres, como gestoras, a gente precisa ter tudo muito bem determinado, muito bem combinado ali, para não deixar cair nessa área da mesmice, da pessoa entregar o mínimo. Porque assim, gente, se a gente acaba falando, eu sou humana, e a pessoa fala, hoje eu não vou conseguir ir, tô doente, tô passando mal. Tudo bem, a gente entende. Vai pro hospital, se cuida, melhoras. Aí outro dia, aquela pessoa, eu vou chegar atrasado porque tive um problema aqui em casa pessoal. Tá, tudo bem, a gente é compreensivo, a gente é humano, acontece. Aí daqui a pouco a pessoa de novo, a mesma questão, eu vou ter que ir embora mais cedo porque eu tenho algo assim. Então, assim, tem um limite. Aí entra né? naquilo que você falou, comprometimento. Exato. Aí já não tem comprometimento com a empresa. E qual é a diferença dentro do seu mercado de um atendimento profissional comum e de um profissional com alto desempenho?
é que realmente são pessoas comprometidas com a essência da empresa. A empresa, hoje, o que a Force entrega, ou busca, né, sempre entregar? Excelência em todos os aspectos. E eu treino a minha equipe no seguinte sentido, gente, vamos mirar na perfeição? A perfeição, ela não existe, mas vamos mirar na perfeição. Por quê? Eventualidades sempre vão acontecer. Gente, sempre vai acontecer. A gente é humano, o ser humano é falho, a gente vai falhar. Eu vou falhar, a equipe vai falhar, nós teremos falhas e tá tudo bem, tá dentro da programação. Mas se a gente mira na perfeição, em tudo acontecer redondinho ali, quando acontecer uma falha, vai ser apenas um detalhe. Isso pequena, não né? vai impactar na experiência do cliente, porque o cliente entende que a gente é humano. Sim. Mas se ele tem uma experiência completa e apenas um detalhe ali faltou, a gente consegue reverter isso e não prejudica a experiência do ambiente, do lugar. Eu vejo assim, lá na Force, eu pego muitas coisas, por exemplo, no meu consultório também. Essa questão assim mesmo do paciente, ele se sentir, né, importante, o cliente se sentir importante. O exemplo mesmo da questão das roupas. São detalhes que fazem total diferença. Desde a moça que faz ali passa a sua roupa, assim, você vê que ela faz com carinho, que ela tá ali se dedicando, né, àquilo. Mas pra mim, um dos outros diferenciais é a escovaria. Eu brinco com a escovaria. As meninas, elas têm tanta experiência, porque elas só escovam o dia todo. Tipo, não sei nem quantas escovas que elas fazem por dia. É muito rápido, né? Elas são rápidas e precisas. E eu vejo assim, também, eu sinto nelas que elas estão ali já há bastante tempo e elas gostam do que elas fazem ali. Sim. Isso eu acho muito interessante. Sim. A gente acaba criando um relacionamento, né? E elas trabalham com autoestima. Sim. O que é pra nós, né, gente? Nós mulheres, alguém que cuida de nós, alguém que melhora a nossa aparência, que mexe com a nossa autoestima. Então, ali, a relação delas com as clientes se torna algo lindo, muito lindo, porque elas realmente melhoram o dia das clientes. A gente até brinca que tem gente que a gente não reconhece quando tá saindo da academia, é porque verdade. entra de um jeito o e cabelo sai, tá... assim, E elas fazem lindíssimas, maquiagem, o belíssimas. cabelo, a roupa passada. Elas são perfeitas. Essa parte é um diferencial. Faz Com Eu certeza. Deixa eu contar essa Muito. história pra vocês. Eu morava no interior. Eu vim pra Cuiabá tem 6 anos. Logo que, 3 meses antes da pandemia. E quando eu vim pra cá, eu tive que começar do zero a minha carreira, né? Eu vim pra acompanhar meu esposo, mas eu comecei do zero. E logo... Tem 8 anos a Force? A Force vai fazer 7 anos. 7, então isso ela tinha 1 ano apenas. Eu passava em frente, ali no SB Médico, tinha um cartaz enorme. Você não deve ter visto, né, da sua época. Assim, a primeira... chegou em Cuiabá, a primeira academia boutique. Sim. Cheguei em Cuiabá, Até olhei hoje eles aquilo, falam, né, boutique. olhei aquilo, falava bem pro meu marido, amor, olha isso aí, eu quero malhar nesse lugar. Ele, amor, você é demais. Desse jeito, você é demais. Que sonho. Tipo isso, que sonho. Vindo lá de Juízo do interior, querendo ir pra academia mais top do Mato Grosso, praticamente, né? Nesse nível. Sobre isso. Aí eu passava lá em frente e falava, amor, eu vou malhar nessa academia. Ele falava, beleza, amor, vamos malhar nessa academia. Depois eu virei e falei, amor, eu vou trabalhar nesse prédio agora. Decidi que eu vou trabalhar nesse prédio. Um prédio maravilhoso, né? Sim. E assim, foi acontecendo. Depois de 2 anos que eu falava isso, primeiro eu fui pro prédio, trabalhar no prédio. Eu lembro. E depois eu fui pra academia. Então, assim, a gente tem que mirar. Igual quando eu falava isso, eu não tava brincando. Sim. E eu sabia o que eu tinha que fazer, né, pra chegar lá. E quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu já tinha passado em outros locais, né? Aí quando eu cheguei lá, eu falei, é isso aqui que eu quero pra mim, e eu quero a mesma coisa também pro meu cliente, pro meu paciente. Então eu levo muitas coisas de lá, eu levo pra minha clínica. Essa questão, assim, é diferente, né? O cliente, a gente se sente diferente, a gente se sente especial. Então, os nossos clientes também, Renata, eu tenho certeza que eles buscam também, não só ali um tratamento para devolver autoestima, estética, emagrecimento, reposição hormonal. Eles também querem se sentir únicos mesmo, né? Como a gente se sente... A gente se sente assim, né? Quando a gente é olhado de um jeito diferente, a gente pensa, nossa, ela realmente se preocupa comigo? Nossa, ela realmente se preocupa com o meu bem-estar? Ela perguntou o que eu quero, o que eu desejo, o que faz diferença para mim. Então, isso impacta muito a nossa vida, né? Em todas as áreas, todos os serviços, né? Onde tem atendimento ao público. Acho que a gente está entendendo muito sobre isso, né? Tem trabalhado de diversas formas, né? Lugares que a gente vai, a gente tem visto que o mercado tem mudado mesmo para olhar para o cliente como um ser único, né? Sim.
E se você pudesse voltar lá atrás, no início da sua carreira, o que você diria pra Tuane de hoje? Eu diria, continua, não desiste, vai firme, porque eu lembro, gente, que na reta final da conclusão do meu curso, eu trabalhava em 2 academias. Eu trabalhava numa academia de manhã, trabalhava numa escola à tarde e estudava à noite. E eram muito distantes os lugares e era ônibus, eu não tinha carro. De vez em quando minha mãe me emprestava o carro ainda, mas a maioria dos dias eu andava de ônibus e tinha dias que eu chorava. Literalmente, eu falava, mãe, eu não aguento mais, eu tô cansada. E minha mãe falava, filha, calma, aguenta mais um pouco. Você vai ser recompensada por todo esse trabalho. E eu acredito, gente, assim, plenamente nisso, por isso que eu falo com toda a força, com todo o vigor para a equipe. Tudo que você planta, você vai colher. Então, se você se dedica, se você se entrega para aquilo, fazendo o seu melhor, sendo correta com as pessoas, você vai colher. Hoje eu vivo isso. Quem imaginava uma estagiária? Eu lembro na época, sei lá, a bolsa de estágio era R$600 e eu fazia, gente, tudo ali. Então, algo que eu acredito muito faça antes de ter. Antes de ser gerente, eu já era uma gerente. Né? Antes de ser uma professora, eu já era professora pelas atitudes que eu tinha, pela entrega que eu fazia. E isso lá atrás, não era pela recompensa financeira, era pela recompensa de vida mesmo que viria depois. Então, eu sempre trabalhei muito nisso. Você sempre entregou mais, né? Sempre. Perfeito. Quem quer crescer precisa ter essa consciência. Tudo que a gente faz hoje prepara a gente para o próximo nível. Então, assim, eu mesmo também não vim de uma família médica, sou a primeira médica da minha família, vim de São Paulo, pegava ônibus. 5 horas da manhã eu já estava no ponto de ônibus para ir no cursinho lá em São Paulo. Então, tudo isso me preparou para hoje eu estar à frente das mulheres. Então, tudo isso me fez ser um ser humano, um profissional diferente. Então, isso prepara a gente. Sim. Tudo que a gente passa prepara a gente para viver melhor, né? Mas uma coisa que você falou foi muito interessante. Você sempre soube o que você queria, né? Então, às vezes, tem pessoas que não sabem o que querem. Não. Sim. Muito. Então, você sempre soube. Essa clareza que você tem, que você passa, a gente já entende que você ter sabia. Ter clareza, né? Sim, tem aí que você ter clareza. mira e você vai. Sim. E só vai ajustando uma coisinha ali, outra aqui. Então, isso você tem que ter clareza, tem que ter coragem, isso. Né? E isso que você falou, Renan, é muito impactante. O que eu estou vivendo hoje me prepara para o próximo nível da minha vida. Tá difícil, Sim. Mas se não for difícil, você não vai viver aquilo lá na frente. Você não evolui, você não rompe, você não estuda, você não procura melhorar, né? Não. E sendo difícil, não sendo difícil, a nossa vida hoje nos prepara para a próxima etapa. E a gente tem que tirar o melhor disso, Sim. entendendo que tudo que é ruim passa, o que é bom também passa, né? E evoluir, né? E a gente vai evoluindo muito. E acho que viver só fases boas não prepara a gente tanto, né? Acho que a gente cresce no incômodo, na dor. A gente cresce tanto na dor e no incômodo, né, Márcia? A gente tava conversando isso. Nos desafios, eu vejo. E assim, eu pelo menos pra mim, eu falo, não tem plano B. Eu vai falo, dar certo. É isso, mas não tem plano B. Se você tem plano B, você já não sabe o que você quer, né? É isso. Se você dá uma outra opção, então você não tem que ter plano B. E como que é a sua rotina? Porque você tem uma dedicação, né? E como que é a Tuane fora ali da Force? Minha rotina... Assim, eu sou muito caseira. Eu amo ficar em casa. Amo mesmo. Tem oportunidade, eu tô em casa. Mas eu gosto, assim, eventualmente, de sair socialmente. Eu adoro me relacionar, né? Então, eu gosto muito dessa comunicação, de estar perto de pessoas. Inclusive, pessoas que agregam aos meus objetivos de vida, porque isso tudo também impacta, né, no nosso humor, no nosso alto astral. Então, a gente precisa realmente estar perto de pessoas que acreditam como nós, né? Por exemplo, eu quero estar perto de pessoas tementes a Deus, pessoas que olham para a vida a partir de uma ótica que a gente vai dar certo, a gente vai evoluir a partir de uma ótica de fé. E eu gosto, a Tuane do dia a dia é assim. Você vê lá na Force e você pode falar, o ambiente molda você, né? Sim. E você vê aquilo ali, né? Todo mundo, hoje em dia, bem posicionado, quer malhar lá. Sim. Não quer? Quando sabe o que quer também, assim, tipo, a pessoa... não, todo mundo que sabe o que quer e tem um posicionamento legal, procura uma academia aqui em Cuiabá. E assim, eu me sinto muito em casa lá, assim. Eu acho que as pessoas são muito bacanas, assim. É muito bacana. Porque todo mundo ali dentro tem o mesmo objetivo, né?
tem um alinhamento Sim, ali, né? E a mulherada vai lá também pra se divertir, a gente se diverte. É muito, Muito, gostoso aquilo, muito. gente. Não, quem valoriza isso, Eu amo valoriza aquilo. estar num ambiente assim selecionado, Selecionado, é né, verdade. com um lugar assim que é tranquilo, Muito. que não tem aquela muvuca, não é aquela galera assim, o bodybuilding que vai só pra pegar aquele pesão e fazer, né, caras e bocas. Então não é, Sim. o ambiente não é isso. É óbvio que é pra você se cuidar, pra você ter saúde, pra você melhorar ali às vezes um aspecto do seu corpo que você não tá feliz, né, emagrecer Sim. um pouquinho, ficar um pouquinho mais durinha ali. Então as pessoas, cada um tem o seu objetivo, mas o principal é a cultura que a gente foi Nossa, criando, é esse da maravilhosa. amizade, de todo mundo se sentir bem, onde tem casais mesmo, né, um ambiente familiar. É, Nós familiar. somos, Esse é o Force é uma ambiente. empresa cristã. É Então, verdade. realmente o ambiente ali comunica isso. Por isso que as pessoas se sentem tão benquistas, tão acolhidas, tão queridas ali. E Maravilhoso. conta pra gente, qual conselho você daria para todas as mulheres que estão nos assistindo hoje? Não desista. Não desista dos seus sonhos. E faça, assim, não busque agradar as pessoas. Busque ser comprometida com o que você deseja alcançar na sua vida. E ter clareza do que você Tenha quer, né? clareza do que você quer. Você também vai dar um conselho. Então eu acho que é isso, buscar sempre assim, o meu objetivo é esse. E a gente vai desagradar muitas pessoas, muitas vezes. Mas qual é o meu compromisso? Onde eu quero chegar? Eu vou chegar lá. Às vezes as pessoas não entendem o contexto inteiro. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Às vezes eu tô na equipe e a gente tem uma regra muito clara a respeito do horário que o colaborador pode treinar. Isso existe ali muito claramente na empresa. E aí, é uma regra, algo que se aplica a todos, para não prejudicar ali na ponta a experiência do cliente. Se eventualmente um colaborador chega até mim e fala, ai, Tuane, mas eu preciso treinar nesse horário, eu não consigo, eu não posso, em outro eu só tenho esse horário. Humanamente, o que eu vou sentir? Poxa, que pena, né? Eu queria muito poder ajudar, poder flexibilizar, mas eu não posso. Esse é o tipo de não que vai diretamente contra a humanidade ali que a gente tem de, poxa, eu queria tanto ajudar, mas eu não posso porque eu seria injusta com todos os outros. Então, assim, a gente precisa falar não. Talvez aquela pessoa não entenda. Naquele momento. Dentro do momento de vida dela, do que ela acredita, talvez não seja bom, seja, a Tuane não é uma boa líder, ela não permitiu que eu fizesse isso. Então, isso acontece. É claro que eu dei um exemplo muito pequeno, mas isso sempre vai acontecer. Por isso que eu falo, não se apeguem a agradar as pessoas, porque isso vai te tirar do foco. Vai a cultura, né, da prejudicar empresa. toda a operação. Então a gente realmente precisa entender isso, saber falar não, saber conduzir e entender que a gente precisa falar não na hora de falar não, acolher na hora de acolher e acreditar mesmo e seguir firme. E tem um jeito também pra falar o não, né? Sim. O jeito, eu falo que é muito jeito, assim. Existe formas e formas da gente estar falando não pra pessoa. Sim. Então, assim, a gente tem que parar e, né, ser carinhoso, mostrar, fazer Sim. pra própria pessoa enxergar. Pode ser que naquela hora ela não entenda, né? Porque o não, muitas vezes, né, a gente não gosta de receber. Mas um bom líder, ele tem sabedoria, né? Sim. Ele vai falar com respeito. Talvez a pessoa não entenda naquele momento, mas no outro dia ela vai entender. Depois faz sentido. Vai Faz. fazer sentido. Agora eu quero que você dê um conselho Ai, meu para Deus. todas as mulheres que estão nos assistindo. Ai, hoje? Sei lá, algum conselho tá. aí. Que conselho você quer Que dar? conselho? Pode, Não, precisa depois nem ser o assunto que a gente Depois tá de tudo isso que nós conversamos aqui hoje, pela fala da Tuane, eu acho que é para ter clareza. Se você não tem certeza ainda do que você quer, se você não sabe quais são os seus objetivos, seus sonhos, você procurar descobrir o que é, para você daí traçar, né, uma meta para você estar alcançando, porque tem muita gente realmente que não sabe o que é. Então aí ela não sabe o que fazer para chegar naquele Fica objetivo, perdida. né? Eu vejo que a Tuane é um exemplo assim, que ela sempre soube o que ela queria, aonde ela queria chegar, né? E ela fez por si, né? Ela se esforçou, se dedicou. Como vocês falou, a parte que você entregou sempre mais do que, né? Sim. Isso aí, gente, é uma coisa, é fato. Quando a gente conversa com essas pessoas que, né, muito bem sucedidas, elas nunca fizeram só aquilo que elas foram chamadas para fazer. Sempre foi a mais, sempre. Então você é um exemplo, assim, em relação a isso. E de força também como mulher, de coragem, né? Pra gente ter coragem e enfrentar. E a questão de não ficar pensando nos outros. Tem que tomar decisão, tem que tomar, por mais difícil que ela seja, né? Sim. Mas tem que ser tomada. Eu acho que hoje, assim, eu falaria isso. Eu gostei muito dessa posicionamento do Tuane. Gostei. E você, qual o conselho?
Depois de ter clareza, não ter plano B. É só o plano A. Então, se você teve a clareza do que você quer, não tenha plano B, não. Vá em busca do plano A. Isso aí. Não tem plano. A gente, eu falo, outro dia eu tava assistindo um vídeo na internet, a gente que nasceu, não teve muito recurso, pobre não pode ter plano B, não. Ele estava falando, tem que ter plano A. E exatamente é isso que eu nasci. Muito humilde, eu não tive plano B, não. O meu plano foi sempre o A. E é isso que eu falo pra todo mundo que tá assistindo. Então, teve clareza dos sonhos. Então, Eu já li um livro que fala sobre queimar as pontes. Agora a próxima pergunta, ó. Tem algum livro que você acredita que melhorou em algum aspecto da sua vida? Muitos, mas um Muitos. deles é Já Como fala aí. Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. esse eu Gente, sei. Gente, maravilhoso. pelo amor de Esse eu Deus, li esse esses livro dias. é pra todo Você já mundo, leu? tem que ser livro de cabeceira. Com certeza. É um livro assim que muda a sua visão a partir do outro. Aí eu vou colocando assim, eu colocava um xizinho no que tava precisando melhorar em mim. Eu fiz isso, tá? Fui colocando xizinho, preciso melhorar isso. Acabei de ler esse livro agora, pela segunda Mas, vez. ó, É, o que, livro que a de gente. cabeceira, gente, Quanto mais a gente começa a estudar sobre o outro, a gente vê o quanto isso é importante, né? Pra gente, como médico, gente. gestor, tá à frente de equipe. Então, estudar sobre pessoas e autoconhecimento. Sim. Autoconhecimento é muito importante. Sim. As pessoas, assim, o seu conselho é maravilhoso. As pessoas precisam realmente de um norte. Né? Onde eu quero chegar, o que eu vou fazer. Mas eu queria falar para essas pessoas que ainda não se descobriram que, mesmo que você ainda não descobriu o lugar que você quer chegar, as metas, faça o melhor onde você está. Se comprometa, porque não é pelo dono da empresa, né? Não é pelo empresário, é por você antes de qualquer coisa. Porque se você boicota, se você tá ali sempre com a cara amarrada, sempre com má vontade, faltando, chegando atrasado, isso não tá apenas prejudicando o empresário. Óbvio que prejudica, mas é você em primeiro lugar. Porque o que você ganha com isso? O que você tá plantando na sua vida? Então, assim, não é bom, não é interessante. Então, assim, faça o seu melhor onde você está hoje, enquanto você traça o seu futuro, porque aí com certeza o seu caminho vai ser de bênçãos, né? Vai ser um caminho que vai florescer. E tem uma frase de um personal que eu admiro demais aqui de Cuiabá. Maravilhosa. Qual é a frase? Ele falou isso, tocou meu coração e eu sempre carrego isso, que é: sempre que você puder fazer o bem, faça. E se você não puder fazer o bem, pelo menos não atrapalhe. Não atrapalha, olha. Arrasou. Então, assim, essa frase eu me arrepio, assim, toda vez que eu arrasou. falo. Porque, gente, isso realmente nos impulsiona a ser uma pessoa boa todos os dias, ser uma pessoa melhor. Né? Se eu Fazer não o posso bem, te né? ajudar, eu Sem também não olhar vou te quem. atrapalhar. Sim, Exato. fazer o bem Sim, e pronto, e não atrapalha. E as pessoas... Pode falar. As pessoas precisam, eu acho assim, trabalhar, e é uma dificuldade muito grande em falar o que elas sentem. Eu acho que a gente já até conversou sobre isso. Eu e você, Sim. já conversamos. Fala o que você sente, seja bom ou não libertador, seja. né? Isso é libertador. Sabe, qual é o problema? Márcia, eu sou muito grata por você, por esse convite, por estar aqui hoje, né? Eu me sinto lisonjeada por estar aqui. E eu não canso de falar isso. E por que não a gente falar, né? Eu vi que você hoje, nossa, seu cabelo tá diferente, o que você fez? Tá linda. Isso não custa nada, isso agrada o próximo e isso volta pra mim também como algo positivo. Sempre. Então eu acho que a gente tem que falar mais, né? Falar do que você sente, ser honesto, ser transparente. E as pessoas às vezes não estão preparadas com isso. Elas ficam tão impactadas assim quando você fala. Mas aí quando a gente começa a mostrar coisas. o exemplo, ela também começa a ver essa energia, que é assim, então a pessoa às vezes acaba... Isso não existe, tanto que as pessoas não estão nem preparadas para isso. Às vezes eu vou fazer um elogio a alguém, nossa, que blusa linda. Ai, paguei R$10 na Renner. Isso! Ai, seu cabelo, não sei o que, magia, seu cabelo tá lindo hoje. Nossa, prendi porque eu não lavei. Tá preparado, né? E eu falo assim, aceita o elogio. Aceita. Então você tem que receber. Você não consegue nem receber algo legal sobre você. Então você tem que trabalhar sobre isso. Eu sempre falo lá na clínica. E eu falo sempre pras meninas também, que a gente acordou todos os dias para dar o nosso melhor. Então eu falo assim para elas, um dia eu pedi alguma coisa para uma delas e isso foi marcante pra gente. Ela falou, ai, doutora, eu não consigo fazer isso. Aí eu falei, era uma coisa super possível. Eu falei, senta, vamos lá. Você acordou hoje para dar o seu melhor. Eu não aceito menos que isso, você não tá num dia ruim, então vamos lá. Eu vou lá atender meu paciente, quando chegar, você vai ter feito isso.
E aí? Foi um vídeo lá. Ó, já falei quem era. Aí era um carrossel que eu queria daquele jeito. Aí quando eu saí da sala, ela tava com aquilo. Então, assim, foi algo que motivou ela naquele momento. Acordar para dar o melhor. Então eu falo todos os dias. Nós acordamos todos os dias. Mesmo que é um dia que eu não esteja tão bem, mas aquele dia, aquilo foi o meu melhor. Mas todos os dias a gente tem que deitar. Nossa cabeça no travesseiro. Hoje eu fiz o melhor que eu consegui. Com certeza. E, gente, é tão gratificante, né? Esse dia Viver assim. Você fez a pessoa romper os limites Sim. dela, os E eu- limites que ela mesma estabeleceu. Aham. E como é gratificante, né? Quando a gente olha para as pessoas, por exemplo, a primeira gestora da minha vida, que me fez apaixonar por isso, hoje ela olha para mim e ela sente muito orgulho. E quando porque ela eu- fala, olha o que foi graças a mim que Eu ia ela... perguntar pra você, uma pessoa que você admira? Eu diria essa gestora, gestora, que fez né? Já parte, e ela respondeu, faz ó. parte da minha vida Ai, que até hoje. Ela foi minha maravilha. madrinha Olha a de importância, casamento. gente. Nossa. Meu Ela Deus. faz parte da minha vida até hoje, Graziele O França. exemplo, tá vendo que você falou? Sempre A única arrasta, forma de ensinar é o exemplo. E a vida dela é um exemplo pra mim, assim, é uma pessoa que ela é ilibada Nossa, pra que mim, assim, maravilha. ela é um exemplo realmente de caráter, de conduta, de levar as coisas muito a sério, de fazer sempre o melhor, de fazer muito além do que a expectativa E olha do como meu você gestor também teve naquele sorte, momento. né? De ter convívio, né? Pensando, Sim. e você aproveitou também. Sim. Ai, Que delícia, estamos né? começando a finalizar. Eu quero começar a já agradecer esse momento, essa disponibilidade também que você tirou ali, né, na empresa, que é aquela correria, aquela loucura para entregar o seu melhor, que eu sei que você faz todos os dias. Agora, com as suas palavras, dá para saber que é isso mesmo. Estou muito feliz, né? Você me ensina muito com os seus exemplos lá dentro da academia e agora também me ensinou muito. Também eu acho que ensinou muita gente aí de casa. Veio aqui e deu o seu melhor também. Veio e né? deu o seu melhor. Deu o seu melhor, Tá- falou bem. Tá linda. É uma mulher que sabe o que quer. Obrigada. Sabe? Admirável, E, tá? e uma mulher que não tem plano B. Não. Isso, a ponte tá queimada, é daqui Tá pra queimada, frente. é isso aí, gente. É isso. Tem assim, eu quero muito agradecer sua presença e aí Gente, muito obrigada. Eu acho assim incrível estar perto de mulheres como vocês. Vocês são mulheres admiráveis, né? Mulheres que fazem diferença na vida de quem passa perto de vocês, né? Doutora Marta, a gente tem mais intimidade, né? sim, a gente se agora conhece a gente tem que mais. levar ela Mas pra Renata, ela também retornar. já te acompanhei ali nas redes, já vi um evento lindo que vocês fizeram. Então, assim, vocês impactam a vida de mulheres, né? E são mulheres, assim, que eu quero perto de mim. E falo para as pessoas também buscarem sempre estar perto de pessoas que te impulsionam a ser melhor. Com Né? certeza. Se afasta de quem, conselho, se afasta de quem não é quem você gostaria de ser. Então, assim, essas pessoas não vão contribuir nada, nem Não. nada na sua vida. Então, se aproxime de pessoas que você gostaria de ser, que tem um posicionamento, que tem fé, que Com olham para a certeza. vida numa ótica positiva, porque isso com certeza faz parte aí da nossa trajetória de crescimento. Muito obrigada. Toda a Obrigada diferença. mesmo. Obrigada Obrigada. por estar com a gente. Se esse episódio falou com você, compartilhe com mais mulheres que precisam ouvir isso. E segue a gente para continuar nessa jornada de conexão. E no próximo episódio teremos outra convidada muito especial. Um beijo, até mais.